Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje, sexta-feira, a semana passou devagar, hein, meu povo? Finalmente a gente já chegou na sexta-feira, final de semana, já tem Bahia pelo Campeonato Brasileiro na ponte que vai estar lotadíssima, e aí depois já tem Libertadores na próxima semana. Enfim, quero comentar com vocês no vídeo de hoje sobre Libertadores, sobre Campeonato Brasileiro e sobre o nosso principal camisa 9, né? O nosso principal atacante, Luciano Rodrigues. O principal atacante, Eric Pulga ou Luciano Rodrigues? Eu considero o Lute por ser referência, tá? Não que o Eric Pulga não seja um dos principais jogadores do Bahia até aqui na temporada, porque ele está jogando muita bola. Já deixa essa enquete para vocês no início do vídeo. E já, antes de comentar, antes de me responder quem é o principal atacante do time até aqui na temporada, já conto muito com o teu like aqui, já conto muito com a tua inscrição, conto muito também com o teu carinho no comentário. Não precisa me xingar. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre Libertadores. A gente vai falar hoje sobre o time que Bahia vai enfrentar na próxima rodada da competição. O Atlético Nacional de Medellín, que visitou o território brasileiro, mas foi lá para o sul, para o Rio Grande do Sul, e acabou perdendo por 3-0, se eu não estou enganado, da equipe do Internacional. O Inter assume a primeira colocação do grupo, o Bahia cai para segundo, mas o Atlético de Medellín não ultrapassa o Bahia, né? Então o Bahia fica ali em segundo, tem uma distância de apenas um ponto, e é um jogo crucial para a nossa classificação. A gente consegue abrir 3 pontos de um adversário que vai estar na luta, né? Porque o Nacional do Uruguai, eu acredito que não vá até o final buscando essa segunda vaga. Eu acredito que pode até buscar uma vaga ali entre o terceiro, né, que dá a vaga sul-americana, mas se classificar não. E o Atlético Nacional de Medellín é o clube que pode incomodar tanto o Bahia quanto o Internacional. O Inter já fez a sua parte jogando no Beira-Rio, venceu, e agora o Bahia precisa fazer a mesma coisa. O time do Nacional é um time muito bem organizado, um time muito bom. Eu acho que é um time que vai incomodar, incomodou o Inter apesar do placar elástico, e vai incomodar também o time do Bahia, jogando dentro de casa. É um time muito forte também, então pode tirar ponto dos brasileiros. Já venceu o Nacional do Uruguai por 3-0. E o que eu queria falar com vocês é, para esse jogo contra o Bahia, o Nacional de Medellín não vai contar com o seu treinador, que foi expulso na partida contra o Internacional, e com o atacante Inestosa, jogador que é o principal, né, atacante do time do Atlético Nacional de Medellín, é o cara que mais leva perigo naquele time, e ele foi expulso na partida contra a equipe do Internacional, devido à entrada que realmente foi para cartão vermelho, e por conta disso ele vai ficar de fora dessa partida. Chances a gente tem, muitas chances. O Bahia vem jogando bom futebol, é mais time do que o Atlético Nacional, tem mais condições de vencer a partida em casa, mas é aquela coisa, Libertadores, é jogo difícil e não importa se o adversário é mais frágil, se o adversário é isso, se é aquilo. O Flamengo empatou com empatou não, perdeu para o Central Córdoba da Argentina por 2-1, jogando no Maracanã, contra um time que é muito limitado. Se eu não me engano, são assim, o mesmo valor do elenco do time do Central Córdoba corresponde ao valor de mercado do Lohan, que é um jogador do sub-20 do Flamengo, para vocês verem a disparidade financeira entre as duas equipes, e mesmo assim o time foi lá e venceu o Flamengo. Então a gente sabe que na Libertadores tudo pode acontecer, é jogo difícil toda a rodada, todo jogo é complicado e a gente não pode vacilar. Vamos falar agora sobre Campeonato Brasileiro, porque se a gente está falando que todo jogo na Libertadores é difícil, no Campeonato Brasileiro também é. O Bahia vai enfrentar nesse domingo na Arena Fonte Nova a equipe do Mirassol, time do interior paulista que está disputando pela primeira vez na sua história o Campeonato Brasileiro. Conseguiu, se eu não estou enganado, pontuar na rodada, porque o Vitória é o único clube que ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro, é o lanterna da competição, né? Não podia perder a chance de alfinetar, mas mesmo assim, o time do Mirassol é um time muito frágil tecnicamente, possivelmente vai lutar contra o rebaixamento até o final da temporada, pelo menos é assim que eu espero, e o Bahia, dentro de casa, precisa fazer valer a sua força e precisa vencer, se impor e vencer. Jogos contra a equipe do Mirassol, contra, assim, eu ia falar Vitória, mas o Vitória é clássico, então não vou colocar nessa equação, porque eu estaria sendo clubista e eu sou imparcial nas minhas análises. Se você colocar qualquer outra equipe que vai brigar pelo rebaixamento, você acredita que fica entre o 15º, 14º até o 20º, é 3 pontos em casa e 3 pontos fora. O Bahia precisa aprender a fazer isso no campeonato de pontos corridos para conseguir sempre estar pontuando bastante e indo longe. Se a gente olha, por exemplo, para a Inglaterra, para o Manchester City, que é o clube que a gente mais se espelha, né, pelos anos de glória que teve jogando na Premier League, o Manchester City ganhava a Premier justamente ganhando praticamente quase todos os jogos dentro e fora de casa contra equipes mais frágeis, porque é assim que se ganha pontos corridos, é fazendo o seu dever, jogando contra equipes menores,
tanto dentro de casa quanto fora. Porque aí quando você enfrenta os seus adversários diretos, óbvio que você precisa pontuar, mas se você tiver um vacilo aqui, um vacilo ali, isso não vai ser tanta... A diferença não vai ser tanta assim, né? A gente já vai conseguir ter uma certa vantagem. Equipes como o Cruzeiro, como o Vasco, como o São Paulo, que não estão bem nesse momento e que enfrentam, né, turbulência, possivelmente vão começar o Campeonato Brasileiro mal, vão dar uma largada um pouco mais lenta, assim como o próprio Bahia, que ainda não venceu na competição. Então, se você consegue um triunfo contra o Mirassol, consegue embalar mais uma sequência ali de 2, 3 resultados diretos, né, 3 triunfos, 2 triunfos, e esses adversários não conseguem acompanhar o ritmo, você já tem uma vantagem para quando chegar ali no meio do campeonato. São adversários que vão disputar com o Bahia uma vaga na Libertadores. Eu acredito que o São Paulo e que o Cruzeiro são equipes que podem acordar em qualquer momento do campeonato pelo elenco que tem. Não vivem bons momentos, não têm praticado bom futebol, mas óbvio que pela qualidade do time que tem, pode em algum momento despertar e pode jogar bola, pode incomodar, pode brigar por essa vaga na Libertadores. O Campeonato Brasileiro é muito imprevisível. É muito difícil você fazer uma análise na terceira rodada e acreditar que essa análise vai se manter até o final do campeonato, porque o Corinthians ano passado estava rebaixado, muitos falavam, foi para a pré-Libertadores da América. Então é muito difícil da gente prever. Vamos falar agora sobre o Luciano Rodrigues. Eu queria um debate um pouco mais longo sobre essa situação, porque é uma situação que tem me incomodado muito na torcida do Bahia, uma parte da torcida, pelo menos, que eu acompanho e vejo falando, porque assim, eu entendo todas as críticas ao momento que o Lúcio vem vivendo, de fato ele não vem vivendo um momento tão bom assim com a camisa do Bahia, mas é um jogador muito importante, é novo, tem muita qualidade e não merece estar ouvindo as críticas que está ouvindo, no tom que está ouvindo, tá? Merece as críticas porque o desempenho não está sendo excelente, mas no tom que está sendo passado, como se o Lúcio fosse o pior jogador, ou de repente fosse um jogador ruim, ou um jogador que não conseguiria engrenar, ou que o Bahia não tem um centroavante, o Luciano Rodrigues não presta, eu não entro nesse tipo de análise. Eu sempre falo com vocês, a minha análise é imparcial. Eu entendo o torcedor ser coração, e eu também sou torcedor, e eu também tenho esse lado, né, de falar e de às vezes não entrar tanto na razão, mas quando a gente olha para a razão, para os números, para o desempenho do Luciano Rodrigues desde a temporada passada, a gente não pode reclamar tanto assim. O Lúcio, se eu não estou enganado, tem 15 jogos até aqui na temporada e tem 7 gols marcados. Ele é um atacante que ataca muito bem o espaço, tem gols importantes assim com a camisa do Bahia. No ano passado, ele e o Ademir juntos foram responsáveis por muitos pontos que a gente fez, que foram responsáveis para a gente ir para a Libertadores da América nessa temporada. Nesse ano ele já fez gols, mas foi Campeonato Baiano. Meu amigo, o Lúcio tem gol em Copa do Brasil não, o Baiano não jogou, tem gol em Libertadores, já tem gol no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, todas as competições que o Bahia disputou até aqui na temporada, a não ser Campeonato Brasileiro. É um cara que tem um faro de gol, é um cara que você percebe de longe a qualidade que ele tem. Agora, de repente, ele é ruim. Agora, de repente, a gente precisa contratar um centroavante para ser titular, porque o Luciano Rodrigues, de 21 anos de idade, que está vivendo um momento ruim pela primeira vez desde que chegou ao Bahia, não pode mais ser esse cara. Futebol é feito de um monte de equação que a gente não vê, um monte de equação que a gente não acompanha, que a gente não tá ali no dia a dia, a gente não sabe. Às vezes o cara tá passando por um momento ruim, às vezes ele tá passando por um momento de desconfiança, às vezes ele tem um mental, né? Ele saiu do Liverpool do Uruguai para a primeira experiência dele fora do seu país. No Liverpool do Uruguai ele não tinha 5% da pressão que ele tem vestindo a camisa do Bahia, porque é um time modesto e é um time que não tem tanta torcida assim, não tem tanta cobrança direta como ele tem aqui no Bahia, porque no Bahia tem a pressão por si própria, né, de vestir a camisa, da torcida, a exigência, tem a seleção também que ele precisa sempre estar buscando melhorar e sempre buscando ter um bom desempenho para estar sempre vestindo a camisa da seleção. Não estou dizendo que ele, assim, mas o problema então é porque ele não tem personalidade. Não, não é isso. Ele está experimentando pela primeira vez na sua carreira esse tipo de pressão. Ele buscou ajuda para um profissional, né, um profissional que trabalha com jogadores, para trabalhar o lado mental, para fortalecer o lado do psicológico do jogador. Ele desabafou nas redes sociais falando sobre as críticas e tudo mais. Eu acho que nesse momento é hora da gente apoiar. Se a gente, como o próprio Rogério falou na coletiva, ele não conhece ninguém que melhorou somente com críticas. O David Duarte merece o nosso apoio, merece o nosso acolhimento pela baita partida que fez contra o Nacional. Mas o David Duarte é isso, vai falhar. Meu amigo, eu não quero saber do que vai acontecer daqui a 5, 10 jogos. Eu quero ir apoiar o jogador porque ele tá vivendo um bom momento, ele precisa dessa confiança. Porque se ele tá bem, o Bahia tá bem. A gente é torcedor de estar criticando e esperar somente o cara errar pra gente falar que tava certo, ou a gente vai dar, de fato, o braço a torcer e dizer, não, eu tava errado, esse cara pode sim jogar em alto nível, como ele jogou na partida contra o Nacional, e eu vou apoiar para que ele mantenha esse desempenho para que a gente possa crescer. Ele não vai ser o titular da equipe, provavelmente, mas sempre quando a gente olhar pro banco e precisar de um zagueiro, a gente vai ver o David Duarte lá, motivado, bem, com o apoio da torcida para poder jogar e ter um bom futebol. Eu não conheço nenhum jogador que, da partida 1 da sua carreira até a partida de número 300, 400, 500,
performou bem em todas as partidas. Eu não conheço um jogador que foi